Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o início de um próximo quadro que eu vou criar aqui também, que vai ser Existenciando comigo. E, enfim, vamos explicar como é que vai ser, tá? Sim, eu sou o tipo de pessoa que tá sempre martelando um monte de ideia, porque minha cabeça não para, entendeu? Então eu sou criativa mesmo, sempre vai ter 1 milhão de quadros no meu canal, entendeu? Enfim, agora vamos explicar. Primeiramente, esse quadro vai consistir em eu trazendo assuntos com os quais eu fiquei pensando ultimamente e a gente vai conversar muito brevemente sobre eles. Porque eu sou esse tipo de pessoa que fica pensando sobre o porquê das coisas e tal, e não sei o quê. E eu sou muito existencial no geral. E eu não tô sentindo que eu estou confortável em ser existencial só no meu podcast. Eu quero ser existencial em outros vídeos, entendeu? Enfim, então, se você chegou aqui agora, entenda, esse espaço aqui não é um espaço de julgamento. Eu quero que vocês se sintam confortáveis e que vocês também me deixem confortável de eu expressar minhas opiniões, entender que eu não tô querendo desrespeitar ninguém, eu só tô expressando minhas opiniões e, enfim, você tá convidado a discordar de mim, a debater comigo sobre nos comentários. Mas assim, sem partir para ofensa, porque aqui é uma coisa assim de respeito, entendeu? Então, se você não estiver disposto a isso, então nem precisa ver o vídeo, sinceramente, porque, sinceramente, vamos falar sobre assuntos normais, assim, assuntos que vierem na minha cabeça. E eu não quero que isso seja uma coisa pesada pra ninguém, nem pro público que tá assistindo, nem pra mim, entendeu? E esse primeiro episódio não vai ser muito longo, porque eu estou sentindo dor na minha bunda, porque eu andei muito de bicicleta hoje. Foi mais ou menos uns 6 quilômetros. E de volta, sabe? Enfim. Essa semana eu estive pensando o quanto que hormônios femininos são uma loucura total. Por quê? Porque no início do ciclo, a mulher tá sangrando. Tipo assim, eu vou falar mais pela minha experiência, porque é o que eu vejo, entendeu? Mas se você tem problemas diferentes, me conta aqui nos comentários. O meu ciclo, meu fluxo, no caso, meu fluxo é muito intenso. E, tipo assim, eu dou graças a Deus que eu uso um método que meio que reduz bastante meu fluxo, reduz muito, então eu não tenho mais problema de queda de pressão, mas eu tinha problema de queda de pressão, e eu ficava, tipo assim, era 5 dias de muito sangue, muito sangramento, e depois passava, sabe? Mas enfim, eram períodos difíceis. Tipo assim, isso é só o início, tá? Calma aí, que eu ainda não falei do resto do meu ciclo, como funciona. Enfim, são uma loucura, porque no momento você tá sangrando e, tipo assim, super mal, você quer comer besteira, você se sente enjoada, porque eu já senti muito enjoo por conta de ciclos, assim, eu sinto enjoo em todos os níveis do meu ciclo. Eu posso estar de TPM, eu sinto enjoo, eu tô no período fértil, eu sinto enjoo, eu tô menstruando, eu sinto enjoo o tempo inteiro, entendeu? Os hormônios mexem muito comigo, acho que eu tenho alguma questão hormonal, mas depois eu vejo isso. Enfim, depois desse período de sangramento, aí passam uns diazinhos, aí tem o período fértil. Aí no período fértil, até que a mulher fica tranquila, mas no meu caso eu tenho muito enjoo, eu tenho muita vontade de comer ao mesmo tempo, muito enjoo, vontade de comer e vontade de dormir. Essas 3 coisas, durante uns 6 dias mais ou menos. Enfim, tenho tudo isso no período fértil. Sem contar, vocês sabem, né, a vontade de... Enfim. Aí, beleza. Depois do período fértil, aí passam uns 2, 3 dias, começa a TPM. Aí na TPM eu fico muito estressada, quero fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e tal, e não sei o que, fico mais reclusa do que o normal, porque já sou reclusa. Enfim. E
E é uma coisa muito doida, entendeu? É emoções desgovernadas. E, cara, eu fico achando bizarro, porque é isso, né? Ser mulher é isso, é você viver essas alterações durante o seu mês, durante a vida inteira, entendeu? E isso pra mim é bizarro. Pra mim é bizarro mesmo, porque, tipo assim, nossa, a gente passa por tanta alteração hormonal que eu já vi até meme na internet comparando as alterações hormonais com um transtorno psicológico, entendeu? Então, assim, a gente fica se sentindo dessa forma. A gente vive todas essas alterações e a gente fica assim, meu Deus, eu tô passando por um ciclo hormonal ou eu tô ficando biruta da cabeça, biruta das ideias? Não dá pra saber. Não dá pra saber, entendeu? Então, pra mim, hormônios femininos são malucos. Sem contar que se eu já sou assim, eu vivendo minha vida tranquilamente, imagina quando eu engravidar. Deus me livre, eu vou ficar maluca, velho. Eu espero, de verdade, tipo assim, eu acho que é o sonho de toda mulher que quer ter filho, é não passar mal de vomitar, entendeu? Porque, tipo assim, faz muito tempo que eu não passo mal de vomitar. E eu dou graças a Deus por isso, é muito ruim ficar desse jeito. Enfim. Mas, cara, se for o meu destino, tudo bem. Fazer o quê? Mas que é terrível é. Esse negócio de alterações hormonais é uma loucura, sinceramente. Aproveitando esse tópico de hormônios e como eles mexem com o corpo da mulher, eu também queria falar sobre uma coisa que eu estive refletindo recentemente, que é o seguinte. Eu acredito em Deus de uma forma muito específica. Só que tem uma coisa que dizem que é sobre esses negócios das mulheres sentirem tanto essas alterações hormonais, que é o quê? Que as mulheres sofrem tanto com essas coisas porque no passado a Eva comeu o fruto proibido e meio que condenou as mulheres pro resto da existência delas na Terra. É isso que dizem. E assim, eu meio que não acredito nisso, porque eu não acredito num Deus vingativo, sabe? Porque assim, se Deus fosse vingativo, por que que ele ia pregar que a gente amasse ao próximo? Entendeu? É muita inconsistência, pelo menos na minha visão. Não tô querendo ofender você se você acredita, ó. É só a minha opinião, tá bom? Minha opinião, eu acredito em Deus, mas o Deus que eu acredito não é vingativo. De, tipo, se vingar das mulheres pro resto da eternidade por conta de um erro de uma mulher, eu não acredito nisso. Sinto muito, mas eu realmente não acredito nisso porque não faz sentido. Entendeu? Porque se Deus é bondoso, se Deus é essa pessoa que ama tanto a gente, essa pessoa, né? Não é bem uma pessoa. Vocês entenderam? Enfim, se Deus é caridoso, se ele é misericordioso, se ele é uma pessoa que ama tanto a gente, por que que ele ia se vingar da gente pro resto da eternidade? Não faz sentido. Na verdade, o que eu acredito é que Deus, ele fez com que as mulheres passassem por todos esses períodos hormonais e essas alterações e tal. Eu acredito que isso é um equilíbrio, porque ele deu pra gente o dom de gerar um filho. Pra mim isso é muito uau, sabe? Eu sempre vi esse tipo de coisa, tipo gravidez e tal, como uma coisa muito espiritual. E, tipo assim, eu consumo muito conteúdo de gente que acredita nisso e diz que realmente é uma coisa espiritual. E, tipo, é uma sensação, assim, que você muda de personalidade totalmente por conta da vida que você está gerando e, ao mesmo tempo, você e o seu filho é um ser só, porque vocês vivem no mesmo lugar, no mesmo corpo e tal, não sei o que, como isso é uma experiência muito espiritual e tal. Eu acredito que por conta disso, para meio que equilibrar as coisas, não ia ser uma coisa tão fácil. Porque assim, é aquela coisa, com grandes dons vem grandes responsabilidades. Então eu acredito que por a mulher ter esse dom
de gerar um filho. Claro que ela não gera sozinha, né? Mas enfim, por ela ter esse dom, eu acredito que Deus, ele fez todas essas questões hormonais que tem a ver com isso também, né? Enfim, eu acredito que ele fez isso para meio que equilibrar a balança. Porque assim, para você gerar uma coisa tão complexa como um ser humano, você precisa ter um balanceamento de hormônios. E claro que os hormônios vão ficar super alterados e tal, não sei o que, mas vocês entendem a complexidade do quanto que Deus pensou tão bem na criação de um ser humano? Pra mim isso é surreal. Pra mim isso é surreal. E podem me falar o que quiserem. Podem falar o que quiserem pra mim. O Deus que eu acredito, ele não fez isso por vingança. O Deus que eu acredito, ele fez isso porque ele sabe como equilibrar tudo pra ser perfeito no universo que ele criou. Essa é a minha visão. Me conta aqui qual é a sua. Conta aqui nos comentários. Quando eu era criança, eu pedia pra Deus pra ele me tornar uma pessoa sensitiva, porque eu achava muito da hora esse bagulho, porque eu sempre fui muito, nossa, eu acredito muito nessas coisas espirituais e tudo mais, e eu pedia pra Deus pra eu ser esse tipo de pessoa que tem essa ligação com o mundo espiritual e tal, não sei o que, e ele realizou esse meu pedido. E hoje em dia eu reconheço que ser uma pessoa muito sensível tem os seus poréns. Por quê? Porque não é uma coisa fácil. Nem sempre é fácil. Tipo assim, quando você tem essa ligação tão grande com o mundo espiritual, você vê coisas que as pessoas não veem. No sentido de, tipo, você consegue ler muito bem as pessoas não precisam, tipo assim, não tem como as pessoas se esconderem de você. Você lê as pessoas muito bem, muito atentamente, sabe? Você enxerga o espírito das pessoas. Você consegue ver quem tem bondade no coração e quem não tem. Isso foi uma coisa que pesou muito na minha vida, porque toda vez que eu me relacionava com alguém, eu ignorava tudo que a minha intuição estava me falando sobre aquela pessoa. E tipo, a pessoa podia não ter feito nada ainda, mas eu já sabia que não ia dar certo. Eu já sabia inconscientemente, mas eu ignorava, porque eu falava assim, se eu for viver à base da minha intuição, eu não vou me envolver com ninguém, entendeu? Enfim, mas acaba que se eu seguisse minha intuição, eu ia poupar muito sofrimento. Enfim, acaba que quando você tem essa sensibilidade elevada, você sofre por antecipação em questão de relacionamentos, em questão de perdas também, entendeu? Tanto que é o que eu falei pra vocês, eu acho que eu já comentei aqui no canal, né, no caso, que quando deu abril do ano passado, eu tava sentindo um sentimento muito forte de morte. Eu não sabia se era eu, se era alguém na minha família, o que era. Eu sei que eu tava sentindo um sentimento muito forte de morte. E aí chegou em junho, a minha cachorrinha morreu. Eu senti a morte dela meses antes. Então vocês estão entendendo o nível que é pesado de vez em quando? E tipo assim, não só isso, em questão de tipo ver vultos pela casa, tipo às vezes você vê um vulto e depois descobre que não era uma presença boa, uma presença positiva na sua vida, na sua casa, no seu ambiente. E isso vai pesando na sua cabeça e você vai entendendo que às vezes não é uma coisa tão legal assim, sabe? Tipo, se eu pudesse voltar no tempo e falar comigo que queria isso, eu ia falar assim, então, com grandes dons vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem certeza que quer lidar com as consequências disso? Eu só ia falar isso pra mim mesma, se eu pudesse. Eu não ia falar assim, não escolha. Não escolha porque vai acontecer isso, isso e aquilo. Não. Eu só ia falar assim, você tem certeza que você quer lidar com as consequências disso? Aí, a partir daí, eu ia deixar pro meu eu passado, entendeu? Enfim. Mas é muito maluco. É muito maluco. Eu tenho ligações espirituais com pessoas da minha vida, que eu sinto assim, meu Deus, essa pessoa vai ficar na minha vida pra sempre.
E eu sempre vou ter um carinho por essa pessoa. Tipo assim, essas são as ligações que eu faço, né? E tipo assim, como eu tenho esse negócio de conseguir meio que ver se a pessoa tem um bom coração, se ela tem boas intenções, eu consigo ver quando a pessoa tem um espírito, sabe, repleto de luz, sabe? Então, assim, sem contar que eu vou contar um negócio aqui que eu acho que eu nunca contei. Eu sonhei com o meu namorado anos antes de conhecer ele. Então, tipo assim, eu sabia que quando eu fosse namorar ia ser uma pessoa muito alta, ia ser uma pessoa que me faz sorrir muito, que tem um sorriso muito marcante pra mim. E eu sabia que ia ser essa presença tão magnífica que é a presença dele. Enfim, é isso basicamente. Então, eu só queria expressar um pouco sobre isso, porque tem coisas boas sim relacionadas a isso, mas tem muita coisa pesada também. Então, meio que é um equilíbrio assim que a gente tem que colocar, porque quando você tem isso, não tem como você deixar de ter. Você meio que nasceu com isso, então não tem jeito, entendeu? Mas nem sempre é uma coisa boa. Eu acredito muito na frase que diz que a beleza que a gente vê em tudo é reflexo da beleza que existe dentro da gente. Porque eu vejo muitas pessoas que às vezes meio que se desconectam de quão bonito é existir e ter tudo que a gente tem para apreciar desse mundo. Algumas pessoas meio que se desconectam disso, mas tem pessoas que parece que sempre estão ligadas com isso, pessoas que sempre conseguem ver claramente quanto que a vida é bela, que tudo é tão perfeito. E tipo assim, eu acho incrível debater sobre isso, porque o olho da pessoa chega brilha, entendeu? O olho da pessoa brilha de falar sobre a beleza do mundo e o quanto que a gente tem que apreciar e ser grato pelas coisas que a gente tem. Não é todo mundo que tem esse tipo de visão, sabe? E quando eu vejo uma pessoa que tem uma visão dessa, eu sei que essa pessoa ela reconhece as coisas bonitas da vida e que ela tem uma beleza gigantesca dentro dela. Eu não acho que é uma coisa assim que você tem que diferenciar de um e outro. Tipo, se você não vê beleza na vida, você não presta como ser humano. Não é assim. O ponto que eu tô querendo chegar é que quando você vê uma pessoa que aprecia muito assim a vida, uma pessoa que é muito grata por tudo, sempre tenta estar melhor como ser humano, você vê que a pessoa ela tem um brilho muito grande dentro dela, tanto em questão de beleza, de espírito, né? Não tô falando de beleza física, beleza espiritual. Tanto uma beleza espiritual quanto uma sabedoria muito grande, porque a gente vive a nossa vida pensando que as coisas estão dando muito errado, que as coisas não estão dando certo, mas às vezes a gente só não tá olhando do jeito certo. Porque se a gente estivesse vendo da forma certa, a gente veria o quanto que tem coisas pra gente ser grato todos os dias. Até nos dias difíceis. Tem tanta coisa pra gente ser grato, tem tanta positividade na nossa vida. E tipo assim, olhar pra vida de forma mais positiva só tem a agregar na sua vida. Porque quanto mais negatividade tem no seu pensamento, mais você vai atrair isso pra sua vida. Eu acredito muito nisso. Porque é uma coisa real. Um pensamento negativo não vai te levar a lugar nenhum. Ou pior, vai te levar a lugares ruins, vai atrair coisas negativas. Essa é a real. É melhor você pensar positivamente para atrair coisas positivas, por mais difícil que seja em algumas situações. E por fim, mas nem por isso menos importante, eu acho incrível como que o ser humano é um ser muito complexo, muito incrível de se analisar, porque o ser humano é uma coisa tão complexa, tão linda, tão perfeita, assim. E quando a gente para pensar nessas coisas, a gente pensa assim, nossa, Deus é perfeito mesmo, né? Porque foi ele que criou tudo. Foi ele que criou a gente, foi ele que criou o mundo. E isso é sensacional. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu acho muito admirável as pessoas que aceitam que nós somos seres humanos complexos, tridimensionais, feitos de vivências, feitos de histórias, feitos de criação, feitos de como o mundo nos tornou
a pessoa que a gente é, porque tem essa influência também de como o mundo nos tratou e como a gente é como pessoa em resposta ao mundo. Tem muito disso também, a gente não leva em consideração. Eu acho incrível quando as pessoas entendem que a gente é muito mais complexo do que um simples ai, você é isso, você é aquilo. A gente é um ser muito complexo, feito de muita coisa, então não tem como a gente julgar alguém por uma coisa, sendo que somos muito complexos. A gente é feito de inúmeras coisas. Então é importante ter pessoas que levem em consideração essas coisas. E eu admiro muito isso. Pessoas que olham para as pessoas para além do que elas se propõem a ser, entendeu? Porque o que uma pessoa se propõe a ser para você não diz tanto sobre ela, não diz uma vírgula sobre ela, porque às vezes a pessoa é de uma forma porque uma coisa influencia ela, porque ela foi criada de alguma forma, porque ela está respondendo a um trauma que ela tem, porque ela está reagindo da forma que o mundo tratou ela a vida inteira. Então, pessoas que levam em consideração isso, eu sei que são pessoas incríveis, porque elas veem para além disso. Elas veem que o ser humano não é uma coisa simples para você julgar como simples. E para mim é sensacional. E eu passo a visão para vocês. Entendo que o ser humano é uma coisa tão complexa que tem gente estudando psicologia para tentar ajudar os seres humanos tão complexos como são. Porque, cara, estudar cada pedacinho de como funciona o cérebro, da resposta que a gente tem, sem contar que o cérebro é uma coisa cabulosa, entendeu? Porque ele manda a gente agir de certa forma por causa de uns hormônios cara, eu fico perdida até de tentar explicar, sinceramente. Mas o ser humano é uma coisa cabulosa. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que julgam de forma leve as pessoas, que não levam muito em consideração a forma que foram tratados e pensam assim, mas essa pessoa deve estar agindo de certa forma por causa de tal coisa, ou por causa de tal coisa, por causa de tal coisa. Não tô dizendo pra ninguém aceitar desaforo de ninguém, eu só tô falando que a gente tem que levar muita coisa em consideração antes de julgar uma pessoa. Até porque a gente não tem que julgar ninguém. É isso. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Falou!